Tem algum pai que não está aqui no meio? Se tiver, venha para cá, tá bom? Para todos os pais. Era uma vez uma escola, estava tendo uma reunião, assim como, né, uma reunião como qualquer uma reunião de pais, e também tinha pais e mães. E nessa reunião, a diretora estava falando sobre a importância da presença dos pais na vida dos filhos. E era uma comunidade bem humilde, num lugar bem humilde. E de repente um pai pediu para falar. Ele perguntou se poderia falar da experiência da casa dele. E a diretora disse que sim, que ele poderia. Então ele levantou e começou a contar a história da casa dele. Ele disse: na minha casa, eu quero dizer para vocês, que quando eu saio para trabalhar, os meus filhos não veem, porque eu saio 4 horas da manhã. E quando eu retorno, os meus filhos também não veem, porque eu retorno muito tarde e eles já estão dormindo. Mas eu tenho uma estratégia na minha casa. Todas as vezes que eu retorno para casa, eu vou lá no quarto dos meus filhos e eu pego o lençol deles e dou um nó. E eu beijo eles e depois eu saio do quarto. Isso é durante a semana, porque nos finais de semana eu dou atenção presente para os meus filhos. E um dos filhos desse homem estudava nessa escola e a diretora ficou com os olhos cheios de lágrimas, porque um desses filhos que estudava lá era o melhor aluno da escola. E desconstruiu muita coisa na cabeça dessa diretora. E eu sei que a reflexão é para nós também. Porque existem, amados, muitas formas de se comunicar com os nossos filhos. O pai, ele tem muitas formas de se comunicar com seus filhos. E esse filho, ele sentia o amor do pai dele por causa desse nó que ele estava no lençol. Porque ele sabia, ele tinha certeza que o pai dele tinha estado ali. E eu queria que nesse momento vocês, representando esse lençol, dessem um nó nessa fitinha que vocês têm na mão. Dei um nó na fitinha. Isso. Só um mesmo. Viu? Quem deu o nó, levante assim a sua fitinha para mostrar que já está com o nó aí do afeto. Né? Isso é uma simbologia, isso é uma representação de que não precisa necessariamente estar presente fisicamente. Não precisa, existem muitas formas de mostrar amor, de mostrar afeto, de mostrar carinho. E biblicamente a formação do caráter do ser humano passa pelo amor, pelo limite, pela autoridade, pelo afeto, pelo perdão, pela obediência, pelo diálogo. E nós temos exemplos bíblicos disso. E agora, nesse momento, eu quero que cada um de vocês me responda o nome do exemplo. São 10 exemplos que eu irei citar aqui. São 10 exemplos que eu quero ver se vocês estão ligados. Tá? Segurando essa fitinha, eu queria que vocês esticassem a fitinha e dessem um passo para frente, falando o nome da pessoa, do pai da Bíblia, que eu vou citar aqui só algumas características, tá bom? Segurando esse nó, eu quero que vocês me respondam. Qual foi o pai da Bíblia que Deus escolheu, chamou, quando ele ainda vivia em Ur dos Caldeus, pertencia a uma família pagã, porém ele acreditou em Deus de todo o coração e venceu todas as impossibilidades e se tornou pai de nações. Um passo para frente, muito bem, palmas para ele, que ele está sacado. Como é o nome dele? Que Deus dê a cada pai o exemplo de
Caim? 3. Deus nos dê o exemplo de pacificidade de Jacó. Qual era o pai que foi considerado um homem fiel e justo? Por isso sua família foi preservada do dilúvio. A partir de seus filhos, o Senhor repovoou a terra. Quem foi? Noé. E Noé andava. Muito bem, vocês estão dando passos. São 10, viu? Vocês vão ficar bem juntinhos aí. Por isso que eu vou. Esse aqui que vocês vão descobrir. Qual era o pai que era um judeu cujo bisavô tinha vivido no exílio da Babilônia? Ele adotou Esther, que era sua prima, quando ela ficou órfã. 1, 2, 3. Só um passo. Então, que Deus, vamos dizer, que Deus nos dê o exemplo de Mardoqueu, que era como ser. Mardoqueu era? Muito bem. E esse pai aqui, além de orar pelos seus filhos, foi um grande exemplo de fidelidade, lealdade, honestidade e integridade. E suas convicções eram inabaláveis. Jó. E depois de uma afinada para ele, palmas para ele. Quem era o pai que não foi o pai biológico de Jesus, mas José. assumiu a linda missão de criar como seu próprio filho? José. Que Deus nos abençoe com o exemplo de José, que era um trabalhador, não é? Agora, esse pai aqui, ele é um pai de uma memorável parábola contada por Jesus, que expressa a grandiosidade do amor de Deus por nós, apesar de seu filho ter desprezado, pedido a sua parte na herança, antes de seu falecimento e tê-lo abandonado, gastando todo o seu dinheiro de forma dissoluta, perdoou seu filho, olha o exemplo de perdão, e recebeu de volta em seus braços, de braços abertos e com condição de honra. Esse é o pai do filho pródigo, que nos ensina o exemplo do então, esse era um pescador de Betsaida que provavelmente tinha algum sucesso, sabendo muito pouco sobre ele, mas esse pouco diz muito. Ele era casado com Salomé, uma das mulheres que acompanharam Jesus, e mais, era pai de 2 apóstolos, Tiago e João, que junto a Simão Pedro formavam o trio principal entre os apóstolos, testemunhas de momentos cruciais da história de Cristo. E aí, já sabem? Muito bem. Zebedeu, um homem ilustre, né? Esse era o chefe da sinagoga, foi conhecido como um grande homem de fé. Diante da morte de sua filha, procurou Jesus Cristo, ajoelhou-se diante dele e suplicou pelo seu milagre. Esse era... Mas, muito bem, palmas para esses pais, viu? Já também nos dá um grande exemplo de fé. Agora, esse é o último, né? Não casou, ou seja, acredita-se na Bíblia, não consta que ele gerou filhos, né? Ele casou na carne, não gerou na carne filhos, mas em seu ministério gerou muitos filhos espirituais. E em uma de suas cartas ele diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Esse é Apóstolo Paulo. Muito bem, palmas para os pais. Amém. Agora, segurando aí essa fitinha que simboliza, né, o afeto, que simboliza o vínculo que cada
é impossível os filhos não serem bem formados nos caminhos do Senhor. Então, agora, todos juntos, vamos virar aqui para a igreja, né? Vamos virar para a igreja e recitar para os vossos filhos. Para quem tem os filhos aqui ou não, vai recitar Deuteronômio 10 e 12. Vamos dizer agora, parafraseando. Agora, pois, filhos, que é que o Senhor, teu Deus, pede de ti, senão que temos o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, e com toda a tua alma. Filhos meus, guarda os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Glória a Deus. Palmas para eles. Agora vão matar os filhos de vocês. Dê um abraço. E feliz dia do